Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, eu vou falar sobre os meus piores erros cometidos em entrevistas fora do Brasil. Pessoal, esse vídeo tá recheado de erros, mas também tem uma indicação maravilhosa pra quem quer trampar na gringa e ter esse acompanhamento de perto. Bom, fica até o final desse vídeo que eu vou contar pra vocês dessa dica dos meus maiores erros. E se você é que nem eu, que gosta de aprender com o erro dos outros, fica nesse vídeo que tá muito bom. E ó, pessoal, antes de continuar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho pra sempre for notificado quando um vídeo novo meu sair. E claro, deixa aquele like, vocês sabem o trampo que é fazer esse vídeo. E no caso, esse foi um trampo de anos coletando todos os erros pra trazer aqui pra vocês, pra que vocês não precisam cometer eles também. Fechou, pessoal? Bom, pessoal, eu tinha separado a priori 3 erros, mas antes de eu começar esse vídeo, o meu esposo Eric me passou um dos maiores erros que eu cometi, né, nessas entrevistas. E esse não é um erro necessariamente técnico. A gente costuma falar muito de erros cometidos nas entrevistas, mas também tem os errinhos que a gente comete lá naquela call com RH. E o primeiro dele foi não saber falar do meu salário. Gente, acho que essa foi a minha primeira entrevista fora do Brasil. E eu lembro que a entrevistadora tinha pedido pra falar qual é a minha expectativa salarial. Não, ela falou pra mim falar quanto que eu recebia. Conta aí pra mim, quanto que você recebe e tudo mais. E eu falei R$1.000. Gente, eu era desenvolvedora plena na época e falei R$1.000. Enfim, a ansiedade e nervosismo é a nossa maior inimiga em todas as etapas, tanto de RH quanto entrevista técnica. E no nervosismo eu queria falar $1.000, porque eu queria passar o salário que eu recebia pra dólar e me embananei toda. E com certeza eu fui um fator decisório pra não ter passado nessa vaga, né? Porque a entrevistadora deve ter pensado, gente, mas ela recebe tão pouco, né? O que acontece? Saibam o salário de vocês na moeda na qual vocês querem se candidatar. Então eu quero me candidatar pra uma vaga em Libra. Saiba como você quer, qual a expectativa, analise o mercado, né? Acho que Libra é Londres, eu tô enganada? Não sei, mas saiba como funciona o mercado lá, se você quer receber em dólar, como que é o mercado, por exemplo, no Vale do Silício, né? Ou na empresa da onde ela está localizada. Então, é a preparação. Se você tiver com nervosismo, se você tiver com um preparo bom, ele vai existir, mas você vai saber se desenrolar de acordo com quando a entrevista for ocorrendo. Então, vai aí o primeiro erro. O segundo erro, esse já é envolvendo, né, as entrevistas técnicas, que é screening interview. Esse screening interview, pessoal, é geralmente também uma das etapas envolvendo Human Research, mas é depois geralmente dessa call, né? Essa call que eu tive, na qual eu não soube falar do salário, ela geralmente é uma etapa bem inicial, e depois você vai para essa etapa que é RH. E bom, geralmente nessas etapas, pessoal, eles fazem algumas perguntas super estratégicas, né? E a primeira sempre é, tell me about yourself. Puxa vida, como eu era prolixa nessa etapa, né? Falava que eu gostava de gato, cachorro, falava que eu já morei em tantos lugares, falava, enfim, coisas que não eram relevantes para aquele momento. Claro, é importante você falar sobre um pouco de você, mas seja específico, gente. O meu maior erro era ser prolixa. E isso não só na entrevista na gringa, tá, gente? No Brasil também, mas a gente vai aprendendo com os nossos erros, tá? Uma das outras questões que são super estratégicas, né? Eu acho que não é específica de uma empresa ou outra, são perguntas que eu ouvi em várias empresas, que é tell me about your background experience. E aí, pessoal, é importante você ter anotado, utilizar aquele método STAR, que é situação, tarefa, ação e resultado. Então, traz uma situation, traz uma task, traz uma action e um result que você teve em algumas competências em cada uma das experiências que você teve, tá? É importante porque aí você mostra em trabalhos específicos o que mais agregou, que vai fazer com que você funcione nessa vaga. É uma técnica de venda muito louca de você, então faz super sentido. Então você fala sobre in this company I had worked with microservices, with Java and JavaScript, and in this situation I had experience to elevate a lot of microservices during the Black Friday, and my principal action in this situation was about monitoring and analyze performance, and the result was amazing because we could cut cost in 100%, something like that, I don't know. Então, imagine, é algo mais ou menos assim que você vai falar. Então, seja rápido, prático, anota num caderninho ou no seu Notion da vida, e enfim. É um erro já uma solução pra você.
uma outra perguntinha, né? What's the project that you work that you're most proud of? Pô, nessa parte, quantos projetos legais a gente já trabalhou, que a gente fala, poxa, quero falar de tal. Então é importante ter anotado algo que eu gosto de dizer, como é importante você ter um acompanhamento aí, né, pessoal? E por isso que eu falo, uma mentoria é incrível. Uma mentoria de perto, que você consegue acompanhar esse sucesso, é muito importante. E eu não tô falando de mentoria de carreira, tá? É mentoria que vai te fazer passar na gringa de fato, e uma mentoria que tenham pessoas que já passaram por todas essas etapas, que sejam especialistas e vão fazer com que você tenha sucesso nisso. Então isso é muito importante, tá, pessoal? E bom, esse era um super erro, então eu já dei várias dicas pra vocês, espero que você esteja anotando tudo isso, tá? Porque, ó, dica de ouro, tá? O meu terceiro erro, pessoal, esse é um erro que eu vejo que tem muita gente ensinando errado. Ir pras entrevistas técnicas com exercícios decorados do Hacker Rank, ou Lead Code, ou etc e tal. Esse era um passo que era o meu maior medo. E eu, gente, ó, amassei esse livro aqui, Cracking Code Interview, e eu achava que isso aqui seria a solução para os meus problemas. Mas assim, gente, esse livro, ele é teórico. Tem várias dicas de como funciona cada processo para cada big company. Ele é maravilhoso, assim, ele tem exercícios prontos que você consegue fazer, é realmente incrível. Mas não adianta nada se você não praticar. E não adianta decorar, sabe? Tipo, eu sei que se decorar é melhor, mas eu não tenho memória fotográfica, eu não tenho. Então, decorar pra mim foi péssimo. E eu sei também que existem algumas ferramentas de IA que resolvem esses exercícios pra você. Mas olha, gente, vai por mim, não faça isso. Vá com o conhecimento que você tem. Se você trabalha mais de 5 anos na área, você entende de lógica de programação, sabe? Não é possível. Por isso que a gente não pode deixar o nervosismo consumir a gente. Então, assim, esse livro é bom, tá? Eu indico ele, mas você precisa de uma metodologia pra poder ler ele. Se vocês quiserem um vídeo, né, de qual foi minha metodologia pra ler o Cracking Code Interview, eu posso fazer pra vocês. Mas, assim, vai de cada um. É que eu não sou a pessoa da leitura, eu preciso de uma estratégia pra ler um livro técnico, tá? Não é assim, li. Não, eu preciso de uma estratégia, porque eu não consigo ler livro, eu sou péssima. Enfim. Voltando ao assunto. Vocês precisam de também ajuda. Eu gosto de dizer que você ter um feedback de como você tá saindo nessa etapa é essencial, e faça um plano. Quero comprar o Crack Code Interview, mas beleza, qual é teu plano depois de comprar ele? Faz um plano de, sei lá, vou resolver meia horinha de exercícios todo dia, vou resolver um exercício por semana, vou avaliando quanto tempo eu consigo resolver. Isso não vai te ajudar não só nas entrevistas, mas também no seu trabalho, porque você vai estar praticando, ó, isso aqui, ó, a cuca, que a gente acaba esquecendo com um tanto de inteligência artificial que existe. É importante treinar lógica com a nossa mente. Enfim, um super erro. E bom, quarto e último erro. Ir pro live coding sem preparo. Eu tô contando pra vocês os erros em ordens cronológicas que geralmente acontecem nas entrevistas. E esse live code geralmente é uma etapa que depois que você passa do screen interview não, mas depois desse teste de lógica que as companhias realizam, você vai para um live code, geralmente com algum dev do time ou um dev da empresa, e você vai lá resolver exercícios de algoritmos usando estrutura de dados, ou você vai fazer um refactor dentro de algum código que ele vai ou ela vai te trazer. E essa etapa é a etapa que acaba realmente recusando muitas pessoas. Porque por mais que você saiba como resolver, você tem geralmente 1 hora, e nessa 1 hora o seu objetivo não é resolver aquele exercício. O seu objetivo é mostrar como funciona o seu raciocínio. Claro, se você resolver, óbvio que vai contar pra caramba, mas você precisa entender como que funciona a sua lógica, como que funciona o seu processo. Meu maior erro, gente, foi nesse momento sem preparo. Eu tentava praticar comigo mesma, só que eu não me desafiava. E é aí que entra a parte da mentoria que eu comentei com vocês. Imagina como seria incrível você ter um acompanhamento do começo ao fim, uma etapa que vai analisar o seu LinkedIn, com especialistas de carreira, vai analisar como que você se porta nessa entrevista pra se vender, com devs que já passaram por tudo isso e vão chegar e falar assim, não, vem cá, vamos fazer uma mock interview que eu vou te contar tudo que você tá fazendo errado. É simplesmente incrível, e esse é um trabalho muito magnífico que eu conheci da Coders um tempo atrás. E eu lembro que eu comentei com o pessoal, falei, gente, se eu tivesse conhecido vocês quando eu tava começando, teria sido tão bom. E eles trouxeram um presente pra vocês que são aqui do canal. Com o meu link, que eu vou deixar fixado aqui nos comentários, você vai ganhar uma análise, uma análise gratuita de LinkedIn. Então você vai ter lá 60 minutos, você vai ter uma call com eles, que eles vão analisar todo o seu LinkedIn, social selling, e você vai ter a oportunidade, sem custo nenhum, de entender como funciona
a Coders. E só de eles oferecerem essa análise de LinkedIn através do meu link, eu já achei sensacional, não tem custo nenhum. Então, se você tá interessado em passar na gringa, você fala, pô, eu realmente quero, esse ano vai acontecer minha vaga em dólar, considere a Coders. E ó, já pega o meu link, já agenda aquela análise de LinkedIn. Eu já agradeci a Coders por proporcionar isso aqui pros inscritos. Isso é realmente muito incrível e vai ajudar a gente com que vocês não cometam nenhum desses erros que eu cometi. E bom, pra fechar tudo isso, pessoal, são erros e erros acontecem, mas vocês precisam aprender a lidar e aprender com os erros. É impossível a gente passar toda essa jornada de buscar vagas na gringa sem cometer sequer nenhum erro. Às vezes a gente comete até nas vagas brasileiras, tá? Tem processos BRs que também são bem complexos e bem difíceis. Então é realmente aprender e estudar. Existem diversos canais aqui que vocês conseguem aprender algoritmos e estruturas de dados, mas eu sou muito a favor de ver as estratégias de venda, porque além de você saber resolver esses exercícios, você precisa saber se vender. E esse também foi um grande erro, até um erro plus aí pra vocês. Não saber se vender. E essa é uma das paradas aí que a mentoria da Coders ajuda muito. E ó, pessoal, vocês sabem que eu não indico nada sem antes testar. E eu fiz um teste na plataforma deles, todo o processo de onboarding pra falar, não, eu vou indicar pro pessoal um negócio que eu confio 100%, e essa é uma mentoria, gente, que é fundamental. Então, ó, link da Coders para análise de LinkedIn gratuita aqui nos comentários. Já vai lá agendar a sua análise e bora nessa. E bom, pessoal, para concluir esse vídeo, espero que vocês tenham aprendido com os meus erros e não cometam eles. E também se cometer tá tudo bem, tá? E eu sei que vocês gostam desse vídeo, mandando a real sobre como que é esse negócio de gringa e tudo mais. Espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho. Semana que vem vai sair um videozão muito legal contando sobre System Design e entrevistas técnicas, que também é algo muito pedido, que acontece pra caramba. Espero que vocês tenham curtido. Deixem os comentários, dúvidas, questões. Eu sempre respondo vocês e tô de olho. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.